Seguinte, olha só quem eu trouxe hoje para me ajudar aqui nessa análise dessa empresa, ó. Esse carinha aqui, ó. Ele tá um pouquinho sujo, eu confesso, né? Eu ganhei de um amigo meu há anos, né? Mas é o seguinte, eu tô muito feliz hoje em trazer a análise da primeira estoque aqui do canal. Então, fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Vicário, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? Te convido a conhecer melhor o canal. Estamos trazendo hoje pela primeira vez aqui uma estoque, uma ação negociada lá nos Estados Unidos, diretamente numa corretora lá dos Estados Unidos, né? Porque eu já fiz inúmeros vídeos aqui no canal explicando o porquê que é importante você ter uma parcela dos seus investimentos diretamente no exterior. Inúmeros, eu só vou resumir aqui para você, independente dos custos, é porque você foge da regulamentação e das leis do Brasil. Você expõe seu capital num país desenvolvido, mais consolidado, muito mais capitalista, com as maiores empresas do mundo, né? E existem duas maneiras da gente investir lá no exterior. Uma é por meio de ETFs, ou seja, você compra meio que uma cesta de ações. Não quero pensar muito, não quero analisar a empresa, eu quero chegar lá e me expor ao mercado americano, ou seja, eu quero comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem como você fazer isso, tem vídeo aqui no canal que eu explico como. Agora, eu quero estudar as empresas, eu quero de fato conhecer os cases, né? Que por sinal, quando você estuda empresas no exterior, você estuda para a sua vida, você expande a sua visão, você expande sua mente, você entende as melhores estratégias de negócio, você pode aplicar isso para o seu trabalho, sim, você pode aplicar porque você chega com ideias maiores e melhores, com uma visão muito mais ampla, muito mais global e se bem utilizado, isso pode sim te beneficiar na sua empresa, seja como empresário ou seja como funcionário. Então, para esse investidor que deseja de fato conhecer a empresa, saber como ler os balanços, interpretar os seus resultados, suas vantagens competitivas, seus riscos, né? Para esse investidor que quer escolher as empresas do seu portfólio, né? Da sua carteira de investimento, esse vídeo é extremamente direcionado para você, porque o que eu trago aqui são horas e horas e horas e horas de estudo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas acredito que ele ficou muito resumido com tudo que eu estudei, com tudo que eu pesquisei. Então aqui é um compilado de todas essas informações para você conhecer, do começo ao fim, a Disney, e vai continuar sendo assim. Os próximos vídeos, já adianto aqui para você, né? Se você já está meio impaciente, que já passou 2 minutos de vídeo, os próximos vídeos, né? Se houver interesse de vocês, eles serão longos também. Se não surgir um interesse, não tem problema, a gente reduz isso aqui para 20 minutos. Eu continuo gravando esse tipo de vídeo, mas aí eu só disponibilizo para os meus alunos, porque lá eu tenho certeza que eles vão gostar desses vídeos longos e eles não ligam, né? De ser um estudo completo de uma empresa. Se você prefere vídeos curtos, não tem o menor problema, eu trago aqui para você em 15 minutos, 10 minutos, só que não vai ter esse nível de detalhamento que eu estou trazendo aqui. Então só, esse foi um pequeno disclaimer aqui para te trazer um posicionamento desse vídeo, para você saber o que esperar dele. Então sim, é um vídeo longo, é detalhado, é completo. Se você quiser pular para uma parte específica, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você pula direto para aquele minuto que te interessa. Pô, eu não quero saber da história dela, eu não quero saber de outras coisas, eu quero direto aqui nos resultados, beleza? Tá aqui na descrição, você pula para onde você tem interesse, beleza? Mas, diga-se de passagem, eu estou muito feliz aqui, abrindo um parênteses, né? Estou muito feliz de trazer essa empresa, né? Que eu tive o imenso prazer de ir em 2017, vamos ver se a câmera filma aqui, 2017, esse globinho, eu tive um imenso prazer e eu fui quando o dólar estava 3,30, ele já estava bem caro, tá? Só para você saber, 3,30 em 2017 ele já estava bem caro, então não espere o dólar ele ficar mais barato para investir no exterior, simplesmente mande uma quantia, seja constante, construa seu patrimônio no exterior e usufrua disso, porque lá ó, tem empresa boa e você vai conferir agora. Então sócio, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala sócio, vamos começar aqui então a análise da primeira estoque aqui do canal, que não podia ser diferente, né? A Disney. Eu já tenho que trazer um disclaimer aqui, eu tenho que ser muito sincero, estou muito empolgado para fazer essa análise, né? Ela é completamente enviesada. Eu adoro a Disney, adoro os produtos, adoro os serviços que eles prestam, os parques, toda a temática, todo aquele lúdico que existe em cima da Disney. Então eu sou super suspeito para falar a respeito dessa empresa. Então eu estou super empolgado mesmo. Eu espero que você entenda que dificilmente eu vou conseguir ser imparcial nessa análise de empresa, tá bom? Mas vamos lá, vou fazer o meu melhor aqui, vou dar o meu melhor para que isso seja possível.
Código de negociação, então, ela negocia com o código DIS na bolsa aqui de Nova York. O setor seria um setor aqui de entretenimento / tecnologia, né? Porque a gente já vai ver que ela está com muito serviço de streaming. Valor de mercado de 321 bilhões de dólares, então aqui na cotação do dia 12 de julho de 2021 seria aproximadamente 1,6 trilhão, né? 1,6 trilhão de reais. É uma bela empresa, né? É o valor aí aproximadamente da Vale, Petrobras, Ambev, Magazine Luiza, tudo junto e ainda sobra um pouquinho, né? Valor da ação hoje R$ 184,92, ou seja, aproximadamente R$ 956 reais. Uma ação da Disney tem esse valor, né? 18ª maior empresa do índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A sua fundação aqui em 1923, né? Então uma empresa quase que centenária. Vamos ver o que nos reserva, né? Quando eles completarem 100 anos, normalmente eles fazem aquelas festas, né? De comemoração de aniversário. Eu acho que vai ser bem legal. Eles devem criar uma temática muito interessante para os seus parques, né? O IPO ocorreu aqui em 1962, 60 anos que já estão listados na Bolsa de Valores. Aqui um pouquinho do retorno, da rentabilidade. Aqui desde 81 até 2021 a gente está falando de quase 20.000% de rentabilidade. É um belo de um retorno, né? Se você puxar aqui em meados de 2011, puxando nos últimos 10 anos, a gente está falando de 40 a 180 dólares. Então, quase que multiplicou em 5 vezes o seu capital se você investiu em meados de 2010, 2011. Um pouquinho da história sobre essa empresa. É impossível a gente falar da Disney sem considerar a história dessa empresa, né? Por quê? Porque conforme ela foi desenvolvendo o mercado de entretenimento, de estúdios, de criação, também foi se desenvolvendo com ela. Então, 1923, começo da Walt Disney Company. Em 1928, Steamboat Willie, o primeiro filme animado estrelando Mickey Mouse, que seria esse aqui em preto e branco, né? Icônico GIF aqui do Mickey Mouse, né? Em 1932, a primeira animação colorida, né? Flowers and Trees, até então era em preto e branco. 1937, a famosa, né, Branca de Neve e os Sete Anões. Em 1940, então, a primeira stock emitida, eles emitiram o primeiro recibo de ação, né? 1950, Treasure Island, primeiro live action, mais o primeiro programa de TV, né? Então, desde 1950, eles já estão meio que em todas as áreas, né? Eles já têm live action, eles já têm animação, eles já têm programas de TV. Em 1955, inauguração da Disneyland. Em 1971, Disney World. Eu gostei muito aqui de trazer essa foto para vocês verem que não foi sempre essa maravilha linda, né? Se você vê aqui a inauguração do Disney Channel, o Mickey é um tanto assustador, né? Eu diria que a Minnie também é um pouco assustadora, mas eles já agradavam o público, mesmo com essa carinha aí meio estranha que eles estão aqui, né? Em 1982, eles fazem aqui a inauguração do Epcot, que é um outro parque deles. Talvez você conheça mais o Disney World, que é aquele parque do castelão bonitão, né? Mas eles também têm outros parques, né? Como o Animal Kingdom, Epcot, entre outros. Em 1983, então, eles vão para o exterior, né? Em Tóquio, eles fazem a primeira inauguração de uma filial de um parque, assim, em Tóquio, Disneyland. Mais o Disney Channel, então eles passam a ter uma programação para as crianças na TV. Em 1986, então, eles mudam para o Walt Disney Company. Em 1987, então, eles começam a comercializar os produtos deles. Eles viram que tinha uma demanda muito grande. Isso é uma característica bem interessante da Disney, porque ela conecta todos os pontos de uma maneira que ela venda em todos os pontos, né? Então ela te agrada talvez com uma revistinha em quadrinhos que depois se transforma num filme e depois ela vende esse produto. A gente vai falar um pouquinho sobre a esteira de produtos da Disney. É uma das coisas mais incríveis porque ela consegue atingir todos os públicos. Ela consegue fazer qualquer pessoa com o mínimo poder aquisitivo comprar algum produto dela ou sempre ter vontade de comprar o produto dela. 1996, a fusão com a ABC. Então aqui foi um marco muito interessante porque eles começam a fazer aquisições e fusões e isso veio a se tornar mais comum na década seguinte, né? Então em 2006 eles começam uma loucura de aquisições. Isso aqui que você tem que gravar porque é um momento, é meio que o momento que eles ainda estão vivendo, tá? 2006 eles fazem a aquisição da Pixar, 2009 a aquisição da Marvel, 2012 a aquisição da Lucasfilm. A Pixar então, dessa lanterninha muito famosa aqui, com certeza você já viu algum vídeo que tem essa lanterninha logo no comecinho, né? A aquisição da Marvel, então sempre que você vê um vídeo da Marvel aqui do Homem
Homem de Ferro, do Thor, do Luke Cage, Capitão América, do Spider-Man, todos esses aqui, sempre que você vê um vídeo da Marvel, você vai deixar uma graninha com a Disney, né? Em 2012, então, a aquisição do Lucasfilm, que é muito famoso pelos filmes do Star Wars, né? Então, eu trouxe até essas duas imagens aqui comparando, né? Que antes, esse é o Star Wars mais raiz mesmo, bem antigo, né? Esse já é um pouquinho mais atualizado, mais novo, mais moderno, que ela traz aqui para o telespectador. Em 2015, eles fazem o primeiro lançamento do Star Wars pela Disney, porque até então era só pelo Lucasfilm. Em 2015, então, eles fizeram o lançamento pela Disney e você vai ver a diferença, né? E aqui eu não estou falando a qualidade do filme, qual que é mais legal, se o mais antigo é mais nostálgico. Não, aqui não importa essa minha opinião aqui, mas o ponto é o seguinte, onde eles põem a mão, eles transformam em muito dinheiro. Eles têm um modelo de lançamento dos filmes excelente que vem se traduzindo em excelentes números, a gente já vai passar aqui também. 2016, viu o mercado chinês, tá bombando lá o mercado chinês, Disney Xangai, né? 2018 eles lançam o ESPN Plus, que é meio que um Disney Plus, só que para esportes, né, de certa forma. 2019, esse é um momento muito recente que eles estão passando, tá? Inclusive o que a gente mais vai focar seria na aquisição da Century Fox em 2019 e na Disney Plus. Por quê? Essa aquisição da Century Fox pesou muito no caixa deles, né? Eles desembolsaram uma grana preta, a gente está falando de uma negociação de 60 bilhões de dólares, incorporou no patrimônio da Disney. Então eles estão ficando cada vez mais gigantes, eles não têm limite até onde que eles vão comprar, né, as coisas. E 2020 que a gente vai falar e muito sobre a Disney Plus. A gente vai falar e muito porque se você é acionista ou está pensando em se tornar acionista da Disney, você tem que entender o efeito Disney Plus na vida dessa empresa. Aqui um pouco dos negócios, é muito legal essa imagem, só que aqui eu não vou conseguir dar zoom, não vou conseguir fazer nada, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar esse site. Isso é tudo que eles têm, né? Então aqui tem a área da Marvel, aqui tem a área do Lucasfilm, aqui tem a ESPN, tem muita coisa aqui. É incrível a quantidade de marca, a quantidade de royalties que eles estão sempre ganhando, porque eles estão em todos os lugares, né? Eles têm muito capital intelectual, muito capital humano, então eles têm excelentes designers, excelentes programadores, excelentes estúdios, então eles estão em todas as áreas de entretenimento, eles fazem com excelência, né? Quem já foi no parque da Disney ou já ouviu falar das histórias de como que eles mantêm esses parques, só para você ter uma ideia, né? Normalmente o parque ele é o mais conhecido, né? Os parques da Disney são os mais conhecidos. Quer ir para Disney, né? Existe até um relato que uma das campanhas de marketing que eles faziam, eles chegavam para campeões de NBA, campeões de futebol, de NFL, né? Que funciona bastante lá nos Estados Unidos. Eles chegavam e falavam, ó, eu vou te dar $1 milhão se quando você ganhar, alguém vai te entrevistar, você vai falar, ganhei uma grana boa, dá até para ir para Disney. Então era uma propaganda, sabe, light, sutil, sem agredir muito o telespectador, mas que foi criando esse desejo na cabeça do consumidor, né? Pô, a Disney, isso que é legal de fazer nas minhas férias. Eles foram criando esse lúdico, né? E tem aquela história que no final de todos os dias, né, quando eles fecham os parques, eles começam um trabalho de limpeza dos parques excepcional. Eles removem todos os chicletes, todas as bitucas de cigarro, eles mandam nadadores para limpar aqueles lagos, tudo que a pessoa jogou de latinha, de garrafinha na água, eles vão lá, recolhem aquilo, eles limpam tudo e deixam impecável para receber no dia seguinte o seu cliente lá no parque, né? Daí você vai falar, que excelente, que maravilha, tá dando certo? Tá dando muito certo essa estratégia, mas é óbvio que aqui você já vai pegando um insight, né? O custo fixo deles é muito alto, tá? Já vai pegando essas informações, porque analisar a empresa nos Estados Unidos ou no Brasil, algumas coisas são parecidas, tá? Aquele insight que você tem que ter é um pouquinho parecido. Mas o que muda, né, de uma para o outro é que eles conseguem encantar todas as pessoas do mundo inteiro, né? Claro que vão ter os haters que falam que a Branca de Neve era explorada, não sei o quê, aquele monte de coisa que a gente bem conhece, né? Mas no geral, eles agradam o público inteiro. Já vou provar isso aqui para você em números também, tá? Que eles têm um cálculo da base de fãs que eles têm, de super fãs da Disney. É incrível. Bom, um pouquinho sobre os negócios, então talvez o mais conhecido seria os Disney Parks, Experience and Products. Então seria aqui Disneyland, Walt Disney World, Disney Xangai e tal. Além dos parques, eles têm também os hotéis. E esses hotéis são bem interessantes, né? Porque você pode muito bem pegar qualquer hotel lá na Flórida, na Califórnia, em Xangai,
e você visita o parque da Disney, você tem a experiência maravilhosa do parque da Disney, né? Ou você pode ficar nos hotéis da Disney, isso seria um plus, né, na linha de produtos deles, por quê? Quem fica nos hotéis da Disney tem coisas muito diferenciadas. Você tem aquele jantar que você é recebido pelo Pateta e você tira foto com não sei quem, e à noite você tem um tour só de quem tá lá naquele resort, né? Então eles sabem fazer uma linha de produto conforme o seu poder aquisitivo, né? Então se você fica hospedado num resort da Disney, você tem alguns benefícios, né? Quem não ficar hospedado lá não vai ter. Então eles conseguem ganhar dessas duas maneiras. Então, indo um pouquinho aqui, essa é a presença deles mundialmente, isso aqui falando de parques, tá? Porque a gente vai ver que a presença hoje da Disney é mundial, em todos os países, né? Já está em todos os países praticamente, só que presencialmente com os parques, né? Então aqui na Disneyland Resort Califórnia, Walt Disney World Orlando, Disneyland Paris, em Tóquio, Xangai e Hong Kong. E olha só que interessante, né? Se você está pensando em ir para Disney, você está pensando em levar sua família ou ir sozinho, né? Eu achei legal trazer esse gráfico aqui. É o custo de admissão por família, né? Então, o Walt Disney World Orlando, você vai gastar $382 de ticket, né? Ou seja, de ingresso por família. Ao passo que aqui em Paris isso cai para $153. Eu confesso que quando eu fiz essa análise, né? Eu moro aqui na Irlanda, moro perto de Paris, deu uma vontade tremenda de ir no Disneyland Paris, né? Porque é muito legal esse parque. Eu já tive a oportunidade de ir em 2017, acho que até mostrei no comecinho do vídeo aqui. Muito bacana, né? Eu peguei isso aqui, eu trouxe aqui no cenário em homenagem a essa viagem que eu fiz em 2017. Foi muito, muito, muito gostoso. Gastei um dinheirão que eu nem lembro quanto foi, né? E quero voltar. Então, assim, eles conseguem criar essa mágica na cabeça do consumidor mesmo, tá? Aqui, Disney Media and Entertainment Distribution seria Disney Plus, ESPN Plus, Hulu, Hotstar, Disney Music Group. Aqui, talvez você não conheça o Hotstar, né? Isso é como se fosse o Netflix da Índia. O que acontece? Na Índia, né, a gente esquece, porque a gente mora no Brasil e a gente só vê brasileiro e a gente tem relativamente pouco convívio com gente que mora fora, né? A gente foi colonizado por muitos países, mas hoje tudo que a gente vê, tudo que a gente conversa é brasileiro e raramente a gente vê alguém do exterior. Então eu posso garantir para você que o intercâmbio cultural frequente em outros países é muito maior, né? Na Irlanda está cheio de americano, canadense, indiano, né? Indiano, inclusive, que é o que eu vou comentar aqui. E a Índia, vale lembrar que eles têm aproximadamente 1,3, 1,4 bilhão de pessoas. A gente está falando de aproximadamente 1/6 da população é indiana. Então por que não focar num mercado desse, né? Vamos focar nesse mercado. Eles criaram o Hotstar, que é como se fosse um Netflix indiano. Então todo baseado na cultura deles. Lá dentro eles têm mais de 5 línguas, né? Dentro da própria Índia, né? Eles se encontram mais de 5 dialetos. Eles gravam os vídeos, né? Gravam os filmes de acordo com esses dialetos. Eles têm séries específicas para aquela cultura, que é bem interessante eles acertarem cheio aí esse Hotstar. O Hulu é como se fosse uma TV, como se fosse um concorrente aí da Sky, ESPN e a Disney Plus, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente também. Eles também têm a parte de Studio Content, que seria a criação, né? Criação dos seus conteúdos, né? Então tem o Walt Disney Studios, que vai criar as princesas, vai criar as animações, que você bem conhece, né? O Walt Disney Animation Studio, Pixar, Marvel, que vai lançar filme pra caramba, né? Pra quem acompanha aí, quem gosta bastante da Marvel, sabe que em 2020 era pra ter lançado um monte, né? Eles não queriam parar. O último da série, da saga, né, da primeira parte da saga, né, ele finalizou no Os Vingadores Ultimato, né, e eles já saíram lançando, não, vamos que vamos, só que teve que parar por causa da pandemia, né, teve que dar um passinho para trás, falou calma, vamos esperar um pouquinho para gravar, e agora já voltaram as gravações. A gente tem visto aí WandaVision no Disney Plus, a série do Loki, tem muito mais por vir. E o legal da Marvel Studios é que eles conseguem pegar qualquer personagem, pode ser o primário, pode ser o secundário, eles conseguem pegar qualquer personagem e transformar num baita de um personagem, né? Criar essa conexão com o público, fazer com que todos amem aquele personagem. Se você pegar um pouquinho atrás, né? Isso para quem acompanha mais a Disney, quem acompanha mais a Marvel, né? Sabe que se pegar um pouco tempo atrás, 2, 3 anos, né? Você nem sabia quem que era o personagem Pantera Negra, por exemplo. E de repente ele vira um mito, né? Todo mundo ama, todo mundo fez postagem quando ele veio a falecer. Inclusive muitas das postagens não foram como um ator,
mas foram como o personagem do ator, né? Ele incorporou tão bem aquele personagem que eles conseguiram trazer essa imagem para quem está consumindo. Então eles são muito, mas muito bons nisso. Eles podem pegar qualquer personagem secundário e fazer uma história, fazer uma série e fazer aquele personagem ser muito querido pelo público. E isso se reverte em resultado, né? Não estou falando isso tudo aqui de besteira, a gente vai chegar em números, fica tranquilo. É importante você saber que as pessoas amam seus personagens, amam seus cases, justamente para entender como isso se reverte em números depois. Lucasfilm não tem nem o que falar, né? Star Wars, o pessoal ama. E os demais aqui, né? Vou passar um pouquinho mais rápido, senão esse vídeo vai ficar com 3 horas e 15. Vamos lá, General Entertainment Content, então ABC Entertainment, NBC News. Aqui é um pouquinho mais fora dessa animação, né? Aqui seria mais geral mesmo, né? Como o próprio nome diz, né? Conteúdos gerais, então FX, Hulu Originals, Freeform, National Geographic, é tudo da Disney. E ESPN and Sports Content. Aqui é importante dizer que eles fazem duas distinções, tá? Quando eles vão mostrar para o público quais são os negócios deles, eles mostram essas 5 frentes de negócio que a gente passou, esses 5 slides aqui. Quando eles vão mostrar no release, que se for estudar a empresa, seja trimestralmente ou anualmente, eles colocam 4 frentes que a gente já vai passar daqui a pouquinho. Aqui, conforme eu disse, né, é importante você entender o quão lúdico é essa visão que eles criam para quem está assistindo, porque isso sim se reflete na hora de ganhar dinheiro, né? Então, campeões de bilheteria, olha só que interessante. Em 10º lugar hoje é o Frozen 2, arrecadou aí 1,4 bilhão. Beleza. Em 9º, Velozes e Furiosos, não é da franquia Disney. Esse não é da franquia Disney. Vingadores, de 2012, esse filme aqui, 1,5 bilhão, tá em 8º lugar, franquia Disney. O Rei Leão, 7º, 1,657 bilhão, também da franquia Disney. Tem uma curiosidade muito interessante aqui sobre o Rei Leão, que inclusive eu vou pedir para o meu editor ele falar sobre essa curiosidade, que foi a produção desse filme, tá? É bem interessante, eu vou pedir para ele colocar aí na tela para vocês verem. Em 6º lugar aqui o Jurassic World, que não é da Disney, então até agora 2 não são da Disney. Vingadores Guerra Infinita, 2 bilhões é da Disney. Star Wars Episódio 7, 2 bilhões, produção da Disney, ou seja, também da Disney aqui. Titanic não foi produção da Disney, mas hoje ela incorporou, então ela colocou o Titanic também como terceira bilheteria dela, né? 2,2 bilhões. 2 Vingadores Ultimato, produção também da Disney, então 2,8 bilhões. Ele chegou a figurar no topo, mas depois ele caiu um pouquinho porque eles fizeram um relançamento do primeiro colocado, né? Avatar. Avatar não foi produzido pela Disney, mas foi incorporado, foi comprado. Então, vários aqui ela de fato produziu e conseguiu ser topo de bilheteria. E vários outros ela comprou e passou a ter isso também dentro do portfólio, dentro do currículo dela, né? O site para essas fotos e para esse link de bilheteria também vou deixar aqui embaixo. É bem interessante porque eles fazem alguns comentários desses filmes. Sejamos justos, tá? Que, por exemplo, Titanic é de 1997 aproximadamente, então esses 2,2 bilhões, eu não sei se estava corrigido no site, tá? Mas independente disso, eles figuram aí no top 10, né? Então, de 10 filmes que estão no topo, 8 são da Disney. Só para também te dar uma ideia, O Senhor dos Anéis arrecadou aqui numa média de 1,1 bilhão. Eu fiquei com essa curiosidade, nossa, mas O Senhor dos Anéis não é top de bilheteria? Não chega a ser top de bilheteria. Os 3 que mais faturaram juntaram aqui 3 bilhões, né? E Harry Potter também, tadinho, ficou bem para trás, tá? O primeiro aqui seria 964 milhões, é um ótimo número, um ótimo resultado, mas passou longe aqui do top 10, tá? Talvez o todo, né, os 10 Harry Potter tenham de fato conseguido, mas
O filme a filme não conseguiu. Aqui um pouquinho de texto, né? Então, como é a primeira vez que a gente está analisando um estoque, talvez isso fique um pouco chato para você, talvez você não entenda o inglês e não tem o menor problema, né? O objetivo aqui é a gente aprender junto, o objetivo é que você se sinta mais confiante, mais confortável e pegar isso e dar uma estudada, né? Se você não quer, cara, não quero mesmo analisar, fica aqui no vídeo até o final para você conhecer da Disney, porque independente de análise, de estudo, é um case interessantíssimo, né? Mas se você nunca quer analisar uma empresa, não quer acompanhar balanço trimestral, balanço anual, né? Aí é um outro assunto, a gente poderia falar muito mais sobre ETFs, mas aqui o foco é de estudar a empresa, né? Mas se você tiver um mínimo aqui de boa vontade para estudar as empresas e escolher lá no exterior, você pode simplesmente copiar isso aqui diretamente do release, Ctrl+C, Ctrl+V, você joga no tradutor Google, você vai entender tudo. Então, eles dividem aqui em 4 grupos, né? Media Network, e já vai ficando familiarizado com isso, porque olha só que legal, né? Eles falam um pouquinho da operação, depois eles falam das receitas, depois eles falam alguns custos, alguns gastos significativos. Então, o release, apesar de ser muito texto, apesar de ser muita letra, ele é muito claro, ele é muito tranquilo, né? Então aqui, ó, tá deixando bem claro, Media Network é Disney, ESPN, Freeform e tal, ele fala todas as marcas que a gente comentou, ABC Branded, Television Production e assim consecutivamente. E aqui ele também fala quais são os gastos mais significativos, né? A mesma vale aqui para Parks, Experience and Products. Então, operações, receitas, e aqui mais embaixo, então, seria os principais gastos. Eu só quis trazer aqui, não para a gente estudar, não para a gente ler isso aqui junto, mas para você conhecer um pouquinho sobre esse release do exterior. Então, Consumer Products aqui, Licensing Retail, Retail seria o varejo, né? Studio Entertainment, então, de novo, operações, receitas e gastos, tá? Direct to Customer and International, isso aí seria, por exemplo, né, que eles chamam de DTC, seria direto ao consumidor, ou seja, você não precisa de uma emissora de TV, você não precisa de nada disso, você vai lá, você entra na sua internet e você contrata o Disney Plus, ou Disney Plus plus Hotstar, ou ESPN Plus, ou Hulu, tudo isso você vai direto na Disney e compra, né? Isso que eles chamam de Direct to Customer. Beleza, estudando um pouco a Disney, né? Então agora chegou a hora da gente estudar um pouco sobre a Disney Plus. A Disney Plus, ela fez toda a diferença agora nesse ano de 2020. Então, só para você ter uma ideia, eles lançaram em novembro de 2019 lá nos Estados Unidos e foram distribuindo para outros países. Aqui na Europa, por exemplo, chegou em meados de fevereiro, março de 2020, que eu me atentei, que eu me alertei que existia o Disney Plus, pelo menos, não sei exatamente quando chegou, mas eu fechei um trial de 7 dias. E quando eu fechei esse trial de 7 dias, eu olhei lá, tem uns filminhos da Disney e tal, tem umas coisinhas aqui e tal, nada que justifique eu pagar $9, 9 euros, que é o que custa aproximadamente mensalmente aqui, né? Porém, rapidamente eles viraram esse jogo, porque qual que é o grande lance deles, né? Primeiro, deu certo, o Disney Plus deu certo. Para quem não conhece o Disney Plus, ele é como se fosse o Netflix. Ele é igualzinho ao Netflix, só que é da Disney. Só que, dá uma olhada o tanto de filme, o tanto de estúdio que eles detêm. Por aí você já começa a imaginar o quão enorme vai ser isso. Já é enorme, tá? A gente já vai passar em números, mas isso aí de fato é uma máquina de criar ótimos conteúdos, tá? E vem dando certo financeiramente. Então, rapidamente eles foram lá, chegaram em todas essas empresas, Amazon Prime, chegou na Netflix e falou, ó, seguinte, né? Você comprou os direitos desse filme para passar aqui, por exemplo. Hoje você chega na Netflix, nesse momento que eu gravo esse vídeo, e você vai ver o Spider-Man. Só que Spider-Man é da Disney, então eles chegaram lá e falaram, Spider-Man, deixa eu ver aqui, vence 2023, né? Não, beleza, usa aí até 2023, não vamos renovar, tá? Então você não vai mais ter direito sobre o Spider-Man. E fizeram isso para todos os outros filmes. Então você imagina a defasagem de filme que vai criar na concorrência. Você imagina depois a competição de estúdios, porque hoje o Netflix ele se atentou muito rápido que o que ele entregava não era nada. Tem nenhum diferencial. Pô, maravilha, né? Streaming, negócio inovador e tal, mas e aí? Alguém vai lá, faz o streaming também, compra os direitos e o Netflix vai à falência. Então o que eles fizeram? Começaram a produzir filmes, produzir séries, algumas excelentes, diga-se de passagem, né? Muito boas, e só vai encontrar no Netflix. Você vai ver lá, exclusivo Netflix. Ótimo, eles mandaram muito bem. Só que a partir do momento que eu tenho um estúdio
do Netflix produzindo ótimos conteúdos com ótimos atores, descobrindo bastante aqui na Espanha, inclusive. Espanha revelando muitos talentos, parabéns para a Espanha. Muito legal ver o tanto que o cinema na Espanha está crescendo. Só que do outro lado, eu tenho uma Disney com os maiores estúdios do mundo, guardando 8 dos 10 top de bilheteria somente com ela, criando novos da série, da saga. Se você não gosta de uma, você deve gostar da outra. Se você não gosta de nenhuma das duas, você deve gostar de algum outro produto da Disney. E aqui os estúdios de fato trabalhando muito forte para bater de frente com o Netflix. Eu poderia dizer que é uma preocupação, a gente vai passar um pouquinho mais para frente a respeito disso, né? Meu ponto de vista a respeito dessa rivalidade das duas, mas é importante que você saiba que é uma máquina de produzir ótimo conteúdo, ótimo, né? Então oferece aqui 11.700 episódios aproximadamente, 700 filmes, já tem 30 séries originais e aproximadamente 15 filmes originais que você só vai encontrar no Disney Plus em mais nenhum lugar. Então olha só que interessante a esteira de produtos da Disney, né? Se você não entende esse conceito de esteira de produto, é você ter uma quantidade, né? Você ter um portfólio que atenda diversas classes sociais em diversos momentos de vida, né? Então você vai ter um produto para quem quer consumir rapidamente, por exemplo, um mini curso aqui aprende a investir em 3 dias, né? Então aquela pessoa que, tá completamente perdida, vai entrar num curso de 3 dias e de fato vai aprender, vai conseguir ter um norte aí para investir. Eu também vou ter aquele produto de 1 mês, aquela pessoa que já quer se aprofundar um pouquinho mais. Ou aquele produto de 3 meses, uma pessoa que quer ir de fato muito além, né? Quer saber tudo sobre investimento, renda fixa, renda variável, criptomoeda e tudo mais. Maravilha. Eu também vou ter aquele produto que são 2 anos, é praticamente um tecnólogo em finanças, e vou ter uma faculdade de economia. Isso é um exemplo, né? Ou seja, eu vou ter uma esteira de produtos para quem pode pagar muito alto, para quem pode pagar por muito tempo, para quem não pode gastar tanto tempo. Isso é uma esteira de produtos. Você vai visar tanto o tempo que aquela pessoa pode consumir aquele determinado produto, como também o poder aquisitivo, quanto que ela pode pagar por aquilo. Às vezes é um curso, aprenda a investir, é um curso um pouquinho mais simples, né? Agora, se torne de fato um gestor profissional de fundos imobiliários, né? Aí é um curso mais específico, mais técnico, que eu posso cobrar mais caro, né? Isso é só um exemplo para você entender essa dinâmica da esteira, né? E quando a gente vai aqui para a Disney, ela pega um público de baixo poder aquisitivo, então você vai encontrar Disney Plus, Disney Channel, cinema. É quem tem R$10 para gastar por mês, R$20 para gastar por mês, vai comprar esses produtos, porque ela já criou esse desejo, todo mundo quer comprar Disney, eles têm acesso a esses produtos. Ou baixo, médio poder aquisitivo, então seria um Hulu, ESPN, aqui você vai gastar uns 89 por mês, 90 por mês, não é todo mundo que pode. Mas não é inacessível também. Médio poder aquisitivo, então aquela pessoa que vai comprar aqueles produtos, então compra um boneco que é o original da Disney, da Marvel, qualquer coisa, vai pagar 100, 200, 300, 400, 500 reais naqueles bonecos de colecionador, ou faz um cruzeiro da Disney, que é um produto um pouco mais acessível, você vai gastar uns 2.000, 3.000 reais, ou médio barra alto poder aquisitivo, é aquela pessoa que já pode ir para um parque temático, né? Então você vai gastar bastante dinheiro nesse parque, uma viagem, como é dolarizada, né? Para quem mora no Brasil, provavelmente você vai gastar em 10, 12 mil reais aproximadamente por casal, ou talvez, sei lá, 15 mil, 20 mil por família. Eu realmente não tenho essa conta aqui de cabeça, né? Para passar 7 dias no exterior. E o alto poder aquisitivo, aquela pessoa que além de ir no parque temático, ela vai ter um full experience hotel aqui. Então ela vai de fato no hotel, no resort da Disney para ter toda a experiência de estar hospedado no complexo da Disney, tá? Agora eu não tenho nenhum poder aquisitivo, então por onde que eles captam, né, esse público de certa forma? Não que eles façam isso com toda essa intenção, mas isso acaba acontecendo por natureza, né? Causas sociais para encantar e manter a magia. Então eles chegam em pessoas de zero poder aquisitivo, eles vão lá, eu sou Spider-Man, eu sou Super-Homem, Capitão América, né? Se você vai numa festa de criança, você quer animar alguém, ou se você vai numa casa de crianças abandonadas, por exemplo, para prestar alguma alegria, algum suporte lá para eles, pô, que legal se aparecer de Homem de Ferro, né? Eles se inspiram nesses personagens. É óbvio que você pode ir de palhaço também para fazer a criançada feliz, criançada dar risada, né? A mensagem aqui é a seguinte, né? Como eles têm essas causas sociais, eles levam a imagem da Disney para essas pessoas, né? Para essas crianças. E isso de certa forma mantém a magia, né? Mantém a marca deles, o equity.
Isso é importante para eles manterem a força de equity deles, né? A força da marca. Então todo mundo conhece Disney. Aqui é a prova disso. Eles fizeram aqui um estudo, 95% da população conhece Disney. Você fala Disney para 95% das pessoas, elas reconhecem. Aí você fala, e existe de fato 5% que não conhece? Com certeza existe, né? O mundo é muito grande, sem dúvida é muito grande. Tem gente que não conhece Disney e tudo bem. Agora, o que realmente me surpreendeu foi uma base de fãs de mais de 1 bilhão de pessoas. A gente está falando de um pouco menos de 1/7 da população é fã da Disney. Eu sou fã. Várias pessoas que eu converso são fãs. Você fala da Disney, traz todo um lúdico, toda uma parte infantil, uma nostalgia, uma alegria da Disney. Você gosta dessa letra, desse estilo de letra, né? Você gosta dos personagens. Por mais que eles tenham personagens infantis, eles também têm personagens que hoje são muito adultos. Ou é do público nerd, do público geek, né? Como gostam de falar, né? O geek é o novo nerd, é o nerd mais sociável, né? Como dizem. Mas enfim, eles têm conteúdo para todos os gostos, para todos os públicos, e eles têm essa base de fã gigantesca. Resultado, o que acontece quando você tem um super fã? Me diga aí, o que acontece quando tem um super fã? Você tem um super comprador, um super consumidor. Sempre que ele aumentar o seu patamar de vida, que ele aumentar o seu poder aquisitivo, ele muito provavelmente vai aumentar os gastos que ele tem com você. Então aquela pessoa, sou super fã, mas tem um salário mínimo. Essa pessoa provavelmente vai assinar o Disney Plus, porque ela é super fã. Quando ela for promovida tal, e para um cargo de gerência, virar diretor, tiver uma família, o que ele vai fazer? Pegar a família dele e ir para o parque, né? Então isso é um super fã. Quando você tem essa base tão grande de fãs, você consegue rentabilizar muito em cima deles, né? Então uma prova disso é que, por exemplo, aqui, desde 2006, Disney e Pixar, eles têm uma média de receita aqui por filme que eles lançam, 690 milhões. Então os filmes aqui, Ratatouille, Wall-E, Bolt, Up, muito famoso o Up, né? Bonitinho pra caramba, lá o vovô com o menininho, o cachorro, Toy Story, Enrolados, né? Brave, Detona Ralph, tem vários aqui que são, praticamente todos são conhecidos, né? Todos são conhecidos. Aí você vai aqui pra Marvel, né? Desde 2009 eles fizeram 18 filmes com uma média de receita de 1 bilhão, né, 960 milhões de dólares. E o que é interessante a gente analisar aqui, né? Se você pega a Marvel antes de 2009, claro que as histórias são respeitáveis e quem acompanha há muito tempo, de fato vai falar, não, a Marvel sempre foi incrível, pode até ter sido, mas o fato é que a Disney fez uma virada no poder e no conceito da Marvel. Eles são ótimos nisso. Todos os filmes são baita lançamentos. Eles sabem como se posicionar e fazer o lançamento do filme, fazer todo mundo virar personagem, fazer todo mundo ser incrível, né? Porque você pega antes de 2009, não vem tantas memórias de Marvel assim, não vem tanto o Homem de Ferro, não vem tanto o Homem-Aranha. Talvez o Homem-Aranha seja o que mais venha, porque teve toda a questão que já existiam alguns filmes, né, que já rodavam, superproduções, inclusive jogos de videogame e tudo mais. Mas o fato é que quando chegou 2009 fez uma virada. Cada lançamento da Marvel é um lançamento incrível. E o mesmo vale para Star Wars. Só que Star Wars você pode ver que eles são um pouquinho mais snipers, né? Então eles fazem menos filmes, só que cada filme também é uma paulada, né? Uma média aqui de 1,2 bilhão por filme, né? Na média. Isso é muito dinheiro, é muito dinheiro. Cada filme que eles lançam, eles conseguem essa média de rentabilidade. Só que continua rodando, né? Eles vão rentabilizar isso pro resto da vida. Pro resto da vida eles rentabilizam. Até hoje eles rentabilizam Branca de Neve. Até hoje eles rentabilizam Mickey Mouse. Eles vão lá, quando dá aquela baixada, tal, uma leve baixada, eles vão lá e criam um parque temático especialmente da Marvel, né? Tem várias coisas que eles podem fazer. Então, desde 2006 aqui, 44 filmes, esse é o número geral deles, um acumulado de 37 bilhões de receita aqui, uma média de 850 milhões por filme. Olha a eficiência de lançamento de filmes, né? Aí você fala, por que você está falando isso tudo? Primeiro, porque é importante você saber quanto que a empresa que você quer ser sócio ou já é sócio está lucrando por filme, né? Só que isso é um ponto mais interessante, que é a correlação entre esses filmes e o Disney Plus, já que agora eles vão pegar tudo, tirar das concorrentes e colocar na plataforma deles, né? Então, qual que era a ideia? O tease, né, que seria visar, ó, vamos lançar alguma coisa que o pessoal já fica de olho, né? Depois o Drive Awareness e Interesting, que seria criar um interesse no pessoal. Então, aqui eles vão investir para
pra caramba, né? Pra todo mundo já ficar interessado em fechar o Disney Plus. Aí eles fariam o lançamento. Esse lançamento, então, de fato, quando eles colocariam uma boa grana no bolso, né? Você pode ver que aqui aumentaria muito o interesse e depois eles fariam a manutenção. O Netflix, por exemplo, já está nessa fase de manutenção. Ele já tem uma base muito forte. E agora a ideia é o quê? Manter subindo, mas não vai ser aquele estouro todos os meses, né? Vai simplesmente manter subindo. Só que, olha só que legal, para fazer todo esse processo, eles estimaram o seguinte: aqui a gente vai gastar um pouquinho menos que 1 bilhão para 2020, vai ser nossos custos, né? A gente vai ficar meio que rodando no prejuízo, ou seja, ganhando volume, porque o gasto para entregar um acesso de Disney Plus ou entregar 1 bilhão de acessos de Disney Plus, o gasto para entregar um login ou 1 bilhão de logins é o mesmo. Talvez aqui eles tenham que investir bastante para trazer volume. Depois esse volume vira receita, vira de fato lucro. Então eles estimaram que aqui entre 2020 e 2022 eles estariam no pico dos prejuízos de operação, né? Peak Operating Losses. E só em 2024 eles trariam lucro, né? E eles estimaram que até final de 2024 eles teriam entre 60 a 90 milhões de usuários. Aí veio a crise, né? Se você reparar aqui, esse é o ponto de março, o ponto fatídico, né? Que todas as empresas atingiram o seu fundo, isso mundialmente praticamente, né? Então, o pessoal estava negociando aqui em patamares de $150 a Disney, veio a crise, vai fechar. Nossa, vai fechar? Vamos fechar inclusive os parques? Vamos fechar inclusive os parques. Disney, senão vai ter receita dos parques. Caramba, né? Como que o acionista vai reagir a isso? Vai reagir da pior maneira possível. E não demorou muito para eles enxergarem, os parques vão fechar, mas eu acho que esse Disney Plus vai dar certo. Pois foi o que aconteceu. Então eles tinham uma meta de 60 a 90 milhões até 2024 de usuários e eles fecharam 2 de dezembro com 87 milhões de usuários, pagando $10 aproximadamente. A gente já vai ver em representatividade de números no total, né? Mas isso aqui, apesar de muitos dizerem que é bolha, que é manipulação de mercado, isso aqui é aumento de lucro. A expectativa do aumento de lucro, né? Então, o que eles estão dizendo? A gente está praticamente lucrando mesmo tanto hoje com os parques fechados. Quando voltar a abrir, essas contas vão continuar, o pessoal vai continuar com o Disney Plus, então eu acho que a gente vai lucrar bem mais e essa crise, na verdade, antecipou muita coisa pra gente. Então eles já mudaram aqui, inclusive, o guidance dele, que era de 60 a 90 milhões, agora eles estimam no final de 2024 ter 230 a 260 milhões de contas. O mesmo vale para o Hulu, que eu não coloquei aqui todos os números, mas também tinha uma média aqui de 40 a 60 milhões, agora eles já aumentaram de 50 a 60 milhões, porque eles já estão com quase 40 milhões de subscribers. O mesmo vale também para o ESPN Plus, que tinha uma meta de 8 a 12 milhões no final de 2024, e agora vai de 20 a 30 milhões no final de 2024. Então, por isso que a crise beneficiou tanto nesse sentido a Disney. E aqui eu trouxe um quadrinho da FANG, né, que é muito famosa, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. E eu não sei onde que encaixaria uma letra D aqui, mas no meu ponto de vista o D deveria estar aqui no meio, ponto final, né? O D deveria estar aqui, quem sabe, Fadang, não sei como que deveria se chamar isso, mas eu vejo que a Disney de fato se posicionou muito bem, porque, de certa forma, essa é a Disney e essa é a Disney Plus, a grosso modo. O Netflix é um produto, é um item da Disney toda, né? Óbvio que eles estão muito na frente. Eu já vou mostrar aqui para você que o Netflix ele ainda está muito na frente nessas assinaturas, mas olha só como está crescendo, né? Eu mostrei para você que já estava em 87 milhões de assinaturas, hoje eles já estão em 103 milhões de assinaturas em menos de 3 meses. Ao passo que a Netflix, se você vier exatamente aqui, ó, Global Streaming Paid Membership, eles estão com 207 milhões. Só que a Netflix demorou 5 anos para atingir 207 milhões, ou até mais. Na verdade, eu confesso que eu não sei, né? Eu poderia trazer um estudo na Netflix aqui para vocês, depende do interesse que vocês tiverem, né? Me avisa lá no Instagram, por exemplo. Instagram é um dos melhores meios aí para você se comunicar comigo, diga-se de passagem, porque lá eu respondo direct para todo mundo, a gente conversa, para pergunta todos os dias. Então é muito mais próximo que a gente está, né? Então me manda um direct se você tem interesse de, por exemplo, Netflix
ser a próxima empresa a gente estudar, né? Mas o fato é o seguinte, 5 anos aqui para a Netflix atingir 208 milhões de usuários. Ao passo que a Disney conseguiu em 1 ano e pouquinho, não deu 1 ano e meio, conseguiu 103 milhões de usuários. Então, onde isso vai parar, né? Aqui falando um pouco de resultados, você pega todo o histórico, né? Eu acho que é importante a gente citar principalmente aqui em 2020, entender o que aconteceu em 2020. Você vê que ela aumenta, né? Essa linha aqui de receita, ela vem aumentando aqui de 55 para 59 para 69. 2020 tinha tudo para estourar. Não estourou, mas estourou, né? Essa é a verdade. Por quê? Receitou muito, só que como ela tem muito custo operacional, o parque parado custa muito dinheiro, né? O parque parado custa muito dinheiro, então ela teve muito custo e isso acabou impactando aqui no lucro dela. Ela fechou o ano com um prejuízo de aproximadamente 3 bilhões, tá? Agora, indo linha por linha, para você conhecer um pouco mais da Disney também, quando você pega aqui linha de mídia, Parks, Studio e Direct to Customer aqui, você vê que ela aumentou muito essa linha de Media Networks, ela despencou a linha de Parks, então caiu de 26 bilhões para 16 bilhões, era óbvio que isso ia acontecer, até por isso que sofreu tanto nesse período, né? Studio Entertainment caiu um pouquinho, por quê? Porque eles não conseguiam produzir, eles não conseguiam fazer filme, eles não conseguiam lançar nada no cinema, né? Só que o Direct to Customer, que é o Disney Plus, deu um boom. E qual que é a expectativa no mercado? Vai abrir daqui a pouco? Essa linha aqui de parques, ela volta no patamar de 26 bilhões, talvez até supere no primeiro ano, porque o pessoal está ansioso para viajar, né? Volta a 26 bilhões, é mais 10 bilhões de receita, indo aqui para 75. Essa linha de Studio Entertainment, no mínimo, volta aí 11 bilhões, que é o padrão. Só que essa linha aqui, Direct to Customer, se mantém em 16, ou talvez até aumente, já que eles estão conseguindo elevar tanto esse número de assinaturas mensalmente. Então talvez vá para 20, 22 bilhões. Então essa receita aqui que elas sofreram em 2020 voltaria aí patamares de 80, 82 bilhões. É muito nessa linha que o mercado pensa, né? Porque existe uma demanda reprimida dos parques, existe também uma demanda reprimida dos estúdios, e existe um aumento exponencial do Disney Plus. Aqui falando em Media Networks, né? Então, para que você saiba, eles ganham bastante dinheiro como, né? Com advertisement. Basicamente, né? Eles ganham bastante com advertisement. Então, eu quero anunciar na Disney. Então, tá aqui. Aqui nessa parte de parques, você pode perceber que caiu bastante, né? O Theme Park Admissions, ou seja, admissões, ingressos, tickets de parque. Então, caiu de 7,5 para 4,038. Aqui a parte de merchandise, comida, bebida, resort também, deu aquela caída drástica, né? Drástica, os produtos que eles vendem, o park license e por aí vai, caiu tudo, né? Caiu muito drasticamente. A parte de Studio Entertainment também caiu drasticamente, porque não produziu nada, não lançou nenhum filme no cinema tudo fechado, sofreu bastante mesmo, só que para a sorte deles, e esse sorte está entre aspas muito propositalmente, porque não tem nada de sorte nisso, né? Aumentou aqui muito por conta do Disney Plus, tá? Aqui envolve também o Hulu, envolve ESPN Plus, mas o principal causador, o que foi mais expressivo foi o Disney Plus, né? Eles trouxeram aqui uns 4 anos em um, essa é a verdade, né? Eles trouxeram uns 4 anos em um, saindo de uma receita de 2 bilhões para 7,6 bilhões, tá? Só que as despesas deles ainda estão muito altas, tá? Eles ainda têm muitos custos aqui também, com vendas gerais, administrativas, ainda tem bastante custo para expandir isso. Talvez precisa de mais servidor, precisa de mais anúncios para as pessoas assinarem o Disney Plus. Você pode ver que você está rodando lá nos stories do Instagram, você vai ver o Disney Plus, né? Porque isso custa dinheiro para eles, né? Não é de graça, eles estão gastando muito sobre isso porque eles viram que dá retorno, né? Vantagens competitivas, em termos de vantagens competitivas, não tem muito o que falar dessa empresa, é excelente, né? Ganho de escala, nota 10. Então tudo que ela compra em alta escala, né? Ela tem um vasto poder de distribuição. Dificuldade de mudança, eu coloquei nota 8 porque você sai de um filme da Disney, você vai para outro filme da Disney, né? E hábito de consumo, você tem esse hábito de consumir Disney, é que às vezes fala consumir Disney, parece que você tem o hábito de ir para o resort, você vai falar, não tenho o hábito de resort da Disney, né? Não, mas você tem hábito, por exemplo, de ligar a TV e deixar um Disney Channel passando para o seu filho, ou você ligar a TV, você assistir uma série que você gosta, seja da Marvel
ou seja, do Frozen, quero assistir o Frozen 1, Frozen 2, ou seja, do Star Wars, né? Então você tem esse hábito de consumo, coloquei a nota 8 aqui. O poder da marca, para mim, se eu pudesse colocar nota 100, eu colocaria, mas não tem porquê, né? Então, poder da marca, 10. Grau de rivalidade com seus concorrentes, 0, não tem rivalidade. Ah, mas tem a Universal Channel e tal. Tem, mas a rivalidade não existe. O Fast and Furious, né, Velozes e Furiosos, é o Velozes e Furiosos, não existe rivalidade para ele. Sempre vai ser o Velozes e Furiosos. Os filmes da Disney, eles são os filmes da Disney, né? A Marvel é a Marvel. O Star Wars é Star Wars, não existe rivalidade, né? Então, o grau de rivalidade existe, claro, assim, né? Quem consegue lançar mais, quem consegue atrair mais atenção do público, existe. Mas no fim do dia, as marcas e os brands deles são muito fortes para ter um concorrente. Eles não têm, eles estão no imaginário, no lúdico de todas as pessoas, né? Ameaça de produtos substitutos, 0, né? Não tem como você substituir o mercado de cinema, o mercado de estúdio, de criação, ele existe já há muito tempo, né? Já se provou pelo tempo. Ameaça de novos concorrentes, 0. Quem chegar agora vai chegar com uma produção muito baixa, muito fraca, talvez tenha a possibilidade de crescer, daí se crescer muito eles vão lá e compram, né? Então, ameaça de novos concorrentes, assim, a grosso modo, de fato, é 0, né? Existem novas produtoras lá, conforme eu comentei, na própria Espanha, né, que está crescendo bastante, francesa agora, que tem o Lupin. Eu realmente não sei se tem o seriado Lupin aí no Brasil, mas é bem interessante, que trouxe outra visão para a produção francesa, tá bem interessante. Mas agora, cada um no seu nicho, cada um na sua área, novos concorrentes de fato, assim, a ponto de atrapalhar a Disney, 0. Poder de barganha com seus clientes é 10, ela pode cobrar quanto ela quiser. A prova disso é que eu gastei muito dinheiro na minha viagem de 2017, eu não lembro quanto foi. É sem brincadeira isso, realmente não lembro, foi uma experiência maravilhosa. Então, quanto eles cobrarem, eu vou juntar o meu dinheiro, eu vou me organizar para fazer essa viagem. Ah, não tenho condições, não tem problema, aí é outra história. Mas o poder de negociação com você é gigantesco. Eles colocam você para pagar o quanto eles quiserem pela experiência que eles promovem para você. Poder de barganha com seus fornecedores, até eu coloquei nota 5, porque eles têm que contratar atores caros, eles têm que comprar montanha-russa de altíssima qualidade, os funcionários dele, do parque, de qualquer local, né, de criação, os diretores, imagem, animação, áudio, teatro, são todos caros de altíssima qualidade, né? Então, assim, os fornecedores deles, de certa forma, eles são muito caros, né? Eles não têm todo esse poder de barganha. Eu até corrigiria aqui, eu colocaria uma nota bem baixa. Eles têm um baixo poder de barganha com os fornecedores. É claro que para comprar papel, para comprar enfeites, essas coisas, eles compram em larga escala, conseguem o preço que eles quiserem, mas isso não é muito dos custos deles, tá? Grau de antifragilidade, eu tive que colocar aqui 10, porque eles de fato se comprovaram nessa crise, né? Se eles já tinham um grau de antifragilidade muito grande, ou seja, a antifragilidade é quando você sai mais forte mediante um caos, que foi o caso deles em 2020, né? Se eles já tinham isso antes do Disney Plus e antes de outras iniciativas de streaming, eles se comprovaram, agora fechou o caixão mesmo, eles têm um grau de antifragilidade muito grande. Se acontecer qualquer coisa, eles estão presentes mundialmente online. Vantagem de se investir na Disney. Esse vídeo ficou provavelmente o mais longo aqui do canal. Vou ter que abrir aqui, pedir o seu like, né? Pedir o seu like é muito, muito importante. Se você está até agora me ouvindo, é muito importante você deixar um comentário aqui dizendo se tem interesse em mais vídeos como esse. É longo, vai continuar sendo longo, né? Se você não tiver interesse, seja sincero, não deixe o comentário ou qualquer coisa do tipo, porque eu sei quem tem interesse, como por exemplo, os meus alunos da Jornada Completa, que é o meu curso de investimento. Eu sei que eles têm esse interesse. Então, produzir esse tipo de conteúdo, eu vou continuar produzindo. A questão é se eu vou trazer aqui para vocês de forma democrática, né, de forma que todos tenham acesso, ou se eu vou produzir somente para quem tem o interesse, que eu tenho certeza que eles vão amar, eles vão gostar muito desse tipo de conteúdo, tá? Então, assim, se você gostar, se tiver uma aceitação boa, eu sei que isso aqui é um papo um pouquinho mais próximo, tá? Um pouquinho olho no olho mesmo, porque eu vejo que existe muito esse interesse de mercado do exterior, só que vamos ver em números se de fato existe esse interesse, né? Vamos ver a aceitação, o engajamento, como vocês vão reagir, se vai ter bastante like, porque dá muito, 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 muito trabalho fazer um vídeo desse, tá? É importantíssimo você deixar o comentário aqui,
Eu peço isso encarecidamente aí em forma de agradecimento a todo esse conteúdo que eu te entreguei. Não acabou o vídeo não, tá? Ainda tem muito mais, mas eu peço encarecidamente aí em forma de agradecimento. Também deixa o like, né? Para que dê a chance do YouTube espalhar essa mensagem, esse vídeo para muito mais pessoas. Se tiver interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Independente se eu vou continuar essas análises longas de empresas no exterior ou não, o canal, ele é de finanças, ele é de investimento, ele é de estudo dessas empresas, tá? De uma maneira geral. A questão é que eu não sei se eu vou trazer mais conteúdos de 1 hora, de 1 hora e meia, ou se eu vou trazer alguns conteúdos um pouquinho mais light, né? Vai depender do feedback que vocês me dão aí, 20 minutinhos, 15 minutinhos, explica sobre uma empresa, alguns pontinhos daqui e ali, né? Igual a gente encontra por aí, vai depender do feedback de vocês, tá? Então se inscreve aqui no canal, toca o sininho, seja notificado todas as vezes que houverem vídeos novos e vamos lá, né? Vantagem de se investir na Disney. É uma empresa global, então ela sofre, obviamente, com crises globais, mas ela não sofre especificamente com algum país, com algum continente, talvez, né? Quando eu falo não sofre, as pessoas confundem muito, né? É óbvio que ela sente, mas ela não sofre. Ela não depende de um país, ela não depende de nenhuma região específica, né? Por ser uma empresa global, ela receita em dólar, receita em euro, receita em ien, receita em yuan, receita em real e paga dívida em todas essas contas também. Então, assim, ela não tem esse problema cambial, é muito tranquilo. Portfólio extremamente diversificado, não tem comentário, né? Aquele quadro lá, de novo, o link tá aqui embaixo para você conhecer aquele quadro, é muito interessante, uma foto gigantesca de todos os produtos que ela tem. Líder no segmento e deve continuar assim por um bom tempo. Melhor experiência, eu piamente acredito que de todas as empresas que eu conheço, a Disney é aquela que oferece a melhor experiência ao consumidor, a melhor de todas, tá? Essa é a minha experiência, é a minha visão, é baseada no que eu vivenciei com a Disney e eu acho que ela produz a melhor experiência para o consumidor final. A Apple produz uma excelente experiência? Produz, mas não mexe com o seu imaginário, não faz você sonhar, não faz você ir longe, não remete à infância. Assim, a Disney é outro nível de experiência no meu ponto de vista, tá? E isso é uma baita de uma vantagem competitiva, uma baita de uma vantagem de investir numa empresa como essa, né? Ela tem muito histórico já de mexer no lúdico das pessoas. Público de todas as idades, classes sociais e etnias, então você vê princesas negras, né? Príncipe homossexual, olha que legal como eles estão trazendo, né? Essa realidade que até pouco tempo atrás seria algo impraticável. Eles trazem isso, eles assinam embaixo, eles fortalecem e isso só ajuda a propagar uma mensagem positiva a respeito disso, né? Que o ser humano, ele nasce um ser humano, então ele vai continuar sendo um ser humano pelo resto da sua vida, independente da sua classe social, independente da sua etnia, independente da sua opção sexual, ele vai ser um ser humano acima de tudo, né? E quando a gente tem uma empresa gigante, global, propagando essa mensagem simplesmente excelente para o nível ESG dela. Mexe com o imaginário, lúdico, infância, memórias, nostalgia, tudo aquilo que eu já comentei várias vezes. Se provou no tempo, está indo aí para 100 anos de história. Inovadora e tecnológica, não tem nem o que comentar a respeito disso. Excelente em reter talentos. Então, ela tem um sistema, um ambiente de trabalho lá dentro que é importante que ela mantenha os talentos. Você imagina, por exemplo, né? A Scarlett Johansson, que é a atriz que faz a Viúva Negra no Marvel, né? Imagina se ela tá descontente, não tá gostando do ambiente de gravação, do ambiente de trabalho, ela decide sair, né? E eles perdem a atriz. É importantíssimo eles reterem esse talento, e eles conseguem fazer isso com maestria, tá? Eles retêm muitos talentos lá dentro. Quando você olha o quadro de administradores, diretores e tal, eles têm bastante tempo dentro da casa, dentro da Disney. Altíssima qualidade ESG, então eles promovem sim, tem muitos negros na diretoria, muitas mulheres nas diretorias, né? Isso é muito interessante, essa mistura, né? Esse mix lá no topo, né? Então mais 50% mulher, né? É muito interessante isso, essa é a parte do social. O environment também e o governance também, eles têm um alto nível de ESG. Resultados crescentes há décadas, então não é de hoje, não é em 2020 que eles resolveram explodir sua cotação, eles já trouxeram 20.000% desde 1981. Empresa compradora, então ela deve continuar nessa pegada de juntar uma grana, comprar a empresa, né? Então não me surpreenderia, sendo bem sincero, que eles comprassem a Universal nos próximos 5, 10 anos, né?
Aí eles pegarem a rede lá do Velozes e Furiosos para ele. Eu não sei se o KD americano permitiria isso acontecer. Se permitir, eu acredito que isso poderia sim acontecer no futuro. Se comprovou antifrágil na possível maior crise do seu segmento. Talvez não tenha sido a maior crise de todos os tempos, como foi em 1929, né, como a gente conhece, mas no seu segmento, que é o segmento de turismo, foi a maior crise. Eu acredito ter sido a maior crise, né? E ela se provou antifrágil, porque agora ela está online. Então ela gosta do parque, ela ganha bastante dinheiro com o parque, mas ela não precisa do parque. Eficiente, expansiva e com margens generosas. Ela trabalha com uma margem alta de 20% a 30%. Ainda tem muito a crescer. Se você pensa que a Disney está consolidada, chegou num platô, não tem muito mais para onde crescer, engano seu, ela tem muito para crescer. Quanto mais ela conseguir balancear a eficiência de lançar filmes e receitar a cada filme e atingir um maior público, muito mais dinheiro ela vai ganhar, né? Ela está com 100 milhões de subscrições, uma base de 1 bilhão de fãs, e ela tem um planeta aí com 7 bilhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 2 bilhões de famílias. Esse é meio que um mercado endereçável só para o Disney Plus, Hulu, ESPN Plus e por aí vai. Geração de caixa cada vez mais previsível, porque agora, como ela está trabalhando nesse modelo de assinatura, agora cada vez mais ela vai ver essa previsibilidade, né? Se antes 80% do caixa dela não era previsível, agora deve chegar nos 70%, 60% imprevisível, sendo 40% bem previsível no longo prazo. Desvantagens de se investir na Disney, ela pode sofrer limitações de compra. Então é o que a gente comentou, eu quero comprar Universal. Calma, Disney, chega, né? Chega por hoje. Riscos de acidentes com seus clientes, isso é um risco sério, né? Basta uma vez a sua montanha-russa dá um problema, ela mata uma criança e sai em todas as mídias, todas as notícias e despenca o seu nível de visitação nos parques, né? Isso é muito, muito perigoso. Risco de alto investimento com baixo retorno. Então, todos os investimentos dela são altíssimos, né? Para produzir um filme, 200 milhões, 300 milhões de dólares. Se não dá retorno, ela perde aquele dinheiro, né? Se ela não consegue, alguém não gostou daquela princesa, não gostou daquele filme, ela perde. Tudo bem que dilui em meio a todos os filmes que ela lança. Então, um filme errado que ela lança não vai impactar todos, né? Agora, outro risco que eu acabei até não pensei nisso agora, né? Acabei não colocando aí no slide, é justamente um risco de série, ou seja, se der algum problema numa determinada série, que o pessoal passa a desgostar, eles perderam a mão na Marvel, eles perderam a mão no Star Wars, era legal quando era no Lucasfilm, né? Se eles perdem essa linha programática, todos os filmes hoje eles fizeram de uma maneira que se entrelaçam. Então a pessoa dificilmente vai assistir o Homem de Ferro apenas pelo Homem de Ferro. Ela está assistindo o Homem de Ferro pela conexão que tem com a história do Thor, que tem pela conexão dos Vingadores, e tudo se junta, ou seja, não existe mais só um filme para você assistir. Eles estão tentando ligar os pontos, só que quando você liga e conecta os pontos, também pode acontecer de um ponto que se quebre e você perca os outros, tá? Isso é um risco bom também. Netflix e Amazon Prime, acabei esquecendo de comentar, porque eu não vejo como um grande risco nem para o Disney Plus, nem para a Netflix. Talvez para a Amazon Prime, porque hoje, assim, vamos ser bem sinceros, a Amazon Prime é legal pelo Prime, pelo frete, por tudo. Agora, os filmes, eles não são lá os melhores, eles não são lá muito focados, é como se fosse um extra, um plus de tudo aquilo que já tem por ser assinante do Amazon Prime. Agora, o Netflix é o foco dele. Então, se alguma coisa acontece com o streaming, se chega um concorrente de peso como o Disney Plus contra o Netflix, isso é um perigo para o Netflix, certo? Mais ou menos. Eles conseguiram criar um modelo que é tão barato, tão acessível, que nada impede das pessoas continuarem com as duas assinaturas. Até pouco tempo atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, você pagava R$120 para ter a TV da Claro, da Sky, da NET na sua casa, né? E hoje você pode pagar algo em torno de R$50 para ter muito mais conteúdo, um conteúdo ativo, afinal não é simplesmente passando na TV, você fica esperando até as 6 da tarde para assistir seu programa favorito, você não pode rebobinar, então é muito melhor por um menor preço. Então nada impede você pagar, por exemplo, R$50, R$60, divide com a família, às vezes fica até mais barato, e você tem os dois, você tem o Disney Plus e o Netflix. Eu acredito que seja a tendência, eu acredito que inclusive esses três eles vieram para tomar muita coisa das outras, tá? Muita coisa das outras mesmo. No momento,
dificuldade no setor com possibilidade de extensão. A gente não sabe até onde vai essa pandemia. Estão terminando de vacinar, estão terminando, né? 25% da população está vacinada nesse momento que eu gravo esse vídeo, mas estima-se aí que aproximadamente um ano e meio estejam todos vacinados, mas a gente não sabe o que vai ser ainda, né? Se haverão restrições, se haverão mutações, se a vacina ela vai se manter válida por quanto tempo, né? Existem muitas variáveis ainda a respeito dessa pandemia em si que geram uma certa incerteza com a Disney, mas hoje é fato que estão passando por isso, a gente está sendo vacinado, graças a Deus, maravilha, ótimo, mas hoje eles ainda passam por esse problema, por essa incerteza. Talvez se você estiver assistindo em 2022, você esteja olhando para esse vídeo e falando, não, deu tudo certo, cara, isso não é mais um risco dela não. Assim eu espero. Quebra generalizada da economia com muitos ativos depreciando. Então, se a gente passar por uma crise como foi a de 2008, que vários países desenvolvidos sofrendo demais devido aos títulos podres lá dos Estados Unidos, né, do subprime, e todos os países eles passam por uma crise financeira, ela sofre uma crise financeira generalizada também, com um baita de um ativo na mão, né? Aqueles parques gigantescos que dão muito custo, né? As pessoas, os talentos, não está vendendo nada, ninguém está indo no cinema porque não tem dinheiro, não está indo no parque, cancelaram as inscrições do Disney Plus. É o alto custo fixo, né? O risco seria o alto custo fixo. E uma dica, né? Só comece, não desista, se acreditar. Se você acredita no seu projeto, né? Isso é um pouquinho a parte aqui da Disney, mas há quem diga que essa foto de fato era do parque da Disney bem no comecinho, bem quando eles começaram, né? Então você vê que é extremamente precária. Eu não sei se é verdade, mas eu prefiro acreditar que seja. Eu gosto de enxergar isso num ponto de motivação. Porque quando você vê algo tão ridículo assim, de certa forma, né? Tão feio, e você vê no que a Disney se transformou, isso pra mim serve como uma inspiração, como uma motivação, né? Muitas vezes a gente quer começar perfeito. Eu mesmo queria começar o canal Fala Sócio perfeito, da melhor maneira possível, tendo todo o conhecimento do mundo sobre finanças e investimentos. E na verdade o que acontece, né, na maioria das vezes é que você começa e você evolui no meio do caminho, né? É o famoso trocar o pneu com o carro andando, né? Então, quando você começa, quando você se propõe a fazer, principalmente se for algo público, naturalmente você coloca uma cenourinha lá na frente que você tem que correr para não passar vergonha, para você sempre suprir as necessidades dos seus alunos, dos seus seguidores, das pessoas que confiam em você. Então, você estuda mais, você trabalha mais. Então, assim, se você também tiver um projeto, eu deixo aqui essa dica e eu prefiro, de novo, acreditar que isso de fato é 100% Disney e eles se transformaram no que são hoje. Participe da próxima escolha, então qual a próxima estoque que eu deveria trazer? Novamente pedindo aí o seu like e o seu comentário se faz sentido, né? E se fizer sentido, já deixa qual estoque que você gostaria que eu trouxesse aqui para o próximo vídeo, tá? Que eu vou trazer essas análises bem completas, do mesmo jeito que foi essa aqui, tá bom? Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Eu realmente fico aqui agradecido e honrado de você ter passado esse tempão aqui comigo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.